Então o Senhor é conosco, meus irmãos. Nós não temos o que temer. Basta que a gente tenha coragem, que nós não desanimamos na fé. Basta que nós tenhamos cada vez mais saber que Ele cuida de nós. Se esforçar, ter bom ânimo, não temer nada e não se espantar com nenhuma luta que a gente passa. Porque Ele vai estar com você, vai estar conosco para vencermos essa batalha. Louvado seja o Senhor. E aliado a isso, irmãos, há algo a mais que podemos ter e que nos ajuda nessa nossa caminhada. Saber, é claro, que nós podemos vencer a batalha, temos plenas condições de vencer a luta. Se assim nós dermos, então, autoridade cada vez maior para o nosso Espírito dar mais vazão, nós vamos vencer. Mas aliado a tudo isso, aliado a essa luta que a gente pode vencer se a gente se esforçar, se a gente ter bom ânimo, se a gente lutar, se a gente cada vez mais entregar nas mãos do Senhor e vencer, ainda assim, aliado a isso, há um versículo, um texto que expressa muito uma certeza que a gente tem que ter também em nossos corações. Filipenses, o capítulo 1, meus irmãos, e a gente vai meditar nessa passagem, nessa manhã, para que não fique nas nossas palavras. Nós temos, irmãos, conosco uma certeza. Há uma certeza dentro de nós, e essa certeza tem que continuar ecoando, e muitas vezes a gente tem esquecido, e é justamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. Eu queria que você abrisse sua palavra aí, Filipenses capítulo 1, o versículo 6. É uma palavra, um versículo que a gente vai estar baseado nele nessa manhã. Louvamos a Deus. Vamos todos juntos nessa manhã dizer esse versículo. Eu sei que você trouxe a sua Bíblia hoje, mas que todos vemos, eu sei que há versões diferentes, mas vamos nos concentrar para aquilo que está aqui nessa tela e a gente vai estar todos convictos dessa palavra nessa manhã. Amém? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Quem crê nessa palavra, meu irmão? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, queridos irmãos, perceba que esta é a palavra. Eu estava vindo numa outra mensagem e o Senhor, Ele mudou a palavra. Eu estava meditando em uma palavra e o Espírito Santo, Ele mudou e transportou-me para esse texto aqui, aonde, lendo esse versículo, veio arder o meu coração e dizer a palavra que você precisa falar com os meus irmãos, com minhas ovelhas nessa manhã. Amém? Então, se Ele mudou, alguém aqui, e até mesmo eu, precisava ouvir essa palavra. Né? Louvado seja Deus que cuida de nós. O Espírito Santo cuida de nós, irmãos. E que você entenda isso, irmãos, que a palavra nunca é nossa, a palavra é do Senhor. É Ele quem fala através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Louvamos a Deus. E perceba, irmãos, que esse versículo expressa isso, aliado à nossa luta que podemos vencer, se estivermos, é claro, se esforçando, aliado a esse versículo, que é essa luta constante que a gente tem, e que Gálatas fala, existe, irmãos, algo que pode nos ajudar a nossa luta. Esse versículo, ele é importantíssimo porque ele fala de uma certeza. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele que escreve esta carta aos Filipenses, irmãos, e ali ele tem uma certeza. Ali existe uma certeza. A certeza de Paulo não estava baseada, queridos irmãos, em suposições, em coisas abstratas. A certeza que Paulo tinha dentro desse versículo de toda a carta, em saber que aqueles irmãos os filipenses que estavam localizados em Filipos, ele sabia exatamente como era a rotina daqueles irmãos. Aqueles irmãos, tinham compromisso com o Evangelho. Aqueles irmãos, tinham um zelo muito grande pelo Evangelho do Senhor Jesus. Tanto é que no versículo seguinte, se você permanecer com a palavra aberta, você vai ver que é justo ele pensar dessa maneira. Porque ele fala assim que é justo que assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Havia então, irmãos, uma semelhança com aquela igreja e Paulo, pelo que ele fazia e aquela igreja. Eles estavam em plena comunhão. Eles estavam em pleno, irmãos, querendo saber fazer a obra com zelo, com compromisso que eles tinham, assim como Paulo tinha
aqueles irmãos de Filipos, ele existia dentro deles. Eles eram compromissados em disponibilizar da maneira que eles tiverem ajuda, tanto possa ser financeiramente, possa ser uma ajuda na distribuição de alimento, no evangelho. Eles estavam totalmente comprometidos com a causa do evangelho. Assim como o apóstolo Paulo. Por isso Paulo tem certeza. Eu sei que na tua tradução talvez esteja outra coisa, tendo por certo, ou tenho certeza, ou estou plenamente convicto. Não importa. Vamos chegar na mesma palavra, que é ter certeza. E Paulo tem certeza de que do que ele está falando aí, ele está com convicção, porque ele sabe quem ele está falando. São irmãos que são comprometidos, são irmãos que têm o Espírito Santo com eles e que lutam, batalham cada vez mais para que o evangelho do Senhor avançasse naquela região. Perceba, queridos irmãos, outro texto e outra evidência que a gente encontra é na própria carta, mas no capítulo 4, se a gente for lá ver, dar uma visitada, nós vamos ver, irmãos, todo o comprometimento com esses irmãos para com o evangelho de Deus, para com ali a causa do evangelho. Perceba ali no capítulo 4, no versículos 15 a 17, nós veremos o compromisso dos filipenses em ajudar, seja de qualquer forma, qualquer maneira de ajudar a obra do Senhor. E ali está dizendo: sabei também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então, irmãos, perceba, Paulo, ele formou várias igrejas. Formou várias ali, a Ásia Menor estava forrada de igrejas. Mas perceba o que ele está falando. Nenhuma igreja o ajudou. Nenhuma igreja esteve disposto a ajudá-lo. Somente os irmãos de Filipenses. Somente esses irmãos ajudaram ele, irmãos, nas causas que ele mais necessitava. Perceba, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez. Eles não só ajudaram uma vez. Todas as vezes que precisava de ajuda, eles ajudavam. Eles ajudaram 2 vezes. O bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo. Paulo não estava preocupado procurando donativo, nenhuma ajuda financeira. Ele só precisava que alguém o auxiliasse nas suas necessidades mais básicas que ele existia dentro da sua trajetória dentro do Evangelho. Mas o que realmente importava é o final do versículo, quem vai dizer: o que me interessa realmente é o fruto que aumente o vosso crédito. Percebem, irmãos? O fruto é mais importante. Paulo estava preocupado com o fruto. Olha, o que mais me importa, realmente interessa, é o fruto que vocês estão dando para a obra do Senhor. É o fruto, é o que vocês estão evangelizando, esse amor, esse zelo que vai gerar o fruto. Então, irmãos, eles estavam sempre dispostos a ajudar, a estender a mão. É a base do evangelho, ajudar a todos, ajudar a quem precisa, não é, irmãos? São, irmãos, coisas importantes e que o evangelho ele fala para a gente fazer. E eles estavam dispostos a ajudar. De qualquer maneira, em todo o tempo, seja 1 ou 2 vezes, eles estavam dispostos. Eles sempre estavam dispostos a ajudar. Ainda que fosse ajuda financeira, isso não era mais importante era o fruto que eles dariam para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E Paulo tinha essas evidências concretas, porque ele sabia de quem estava falando, né? Paulo sabia de quem estava falando. A igreja de Filipenses estava crescendo muito, estava dando frutos e continuaria a dar para a glória do Senhor, meus irmãos. É claro que eles passavam dificuldades. Passavam, né, irmãos? Passavam lutas como eu e você. Passavam situações diferentes, situações até mais perigosas do que eu e você, pois eles estavam vivendo em um contexto de perseguição. Veja, Paulo mesmo está preso nesse momento, mas eles não abandonaram a fé, não abandonaram o nosso irmão. Estavam ali com fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E se você percebe hoje, queridos irmãos, o que temos nessa nossa geração? Uma geração que é uma geração da desculpa. Se nós olhamos para trás e as igrejas sofreram e não existiam, eles não tinham motivos, eles tinham motivos para parar, mas eles não paravam. Eles continuavam a sua caminhada, a sua trajetória. E hoje que temos? Uma geração da desculpa, não é, irmãos? Vivemos uma geração onde os nossos irmãos compatriotas, embora sejam soldados, estão desistindo da obra do Senhor. Estão desistindo do Senhor e da caminhada
do Evangelho? Quantas pessoas você não conhece que desistiram de caminhar com Cristo? Quantos irmãos a gente não conhece que retrocederam? Quantas pessoas você não conhece? E eles desistem, irmãos, facilmente ou dão vários motivos para não servirem ao Senhor. Quantas pessoas dão vários e vários motivos para não estarem na presença de Deus, para não estarem fazendo a vontade do Pai, irmãos? Quantos? Vários motivos dão. Alguns que dizem, eu só vou lá quando o Senhor mudar a minha vida. Eu só vou lá quando o Senhor mudar isso e aquilo de mim. Eu só vou lá quando o Senhor me fazer forte. Eu só vou lá quando o Senhor de fato mudar a minha vida. Percebem, meus irmãos? Há muitas desculpas, há muitos motivos que estão sendo dados para não estarem na presença de Deus. Perceba, irmão, nunca houve uma geração como esta que dá motivos, que dá desculpas para não estarem na presença de Deus, irmãos. Quantos inventem um monte de coisa para não adorar. Inventem um monte de motivos para não se renderem aos pés do Senhor. Inventam vários e vários, os mais diversos que você possa imaginar. Para não, eu tenho muitos problemas, eu não posso ir lá, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso ir lá, porque o Senhor não fez isso na minha vida, porque o Senhor, enquanto Ele não fazer isso, eu não vou. E as pessoas fazem isso, e hoje tem aumentado o número, irmãos, de pessoas que estão nessa, inventando um monte de situações para não estarem na presença de Deus. E perceba, meus irmãos, olha para nós. Nós temos várias falhas. Nós temos várias, irmãos, situações a melhorar. Nós temos tantos motivos, irmãos, para não estar aqui hoje. E que você passou por muitas coisas. E você teria motivos para não estar, mas você está aqui hoje. Eu e você estamos aqui hoje. Tantas coisas que passamos, mas nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos. Perceba isso. Ainda que nós temos ainda muitas coisas a melhorar, muitas falhas, muito o que fazer na obra do Senhor, muito a que fazer, muito o que melhorar, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, irmãos. Independente do que, irmãos, somos hoje, nós estamos todos juntos aqui nessa manhã. Louvamos a Deus. Para desespero do nosso adversário, para desespero do nosso que está do outro lado, o nosso opositor, nós estamos aqui. Independente da luta, nós estamos aqui. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, querido. E por que estamos aqui, querido? Se temos um monte de coisas a melhorar, se somos frágeis, se somos fracos, se somos limitados, e por que nós estamos aqui, irmãos? Por que estamos aqui se somos imperfeitos? Por que estamos aqui se precisamos melhorar um monte de coisa? Que nós não somos os melhores. Por que nós estamos aqui, irmãos? Por que nós viemos aqui hoje, irmãos? Porque eu vou responder. É claro que você também sabe disso, porque você entende a palavra. Porque você entende que é o Espírito Santo quem faz a obra. Glória a Deus. Você entendeu que não é você quem vai mudar as coisas dentro de você. É o Espírito Santo quem faz esta obra. Aleluia. É o versículo que está aqui, irmãos, e Paulo tinha certeza que essa boa obra iria continuar a ser feita. Ela continuaria a crescer, é uma obra. O nosso irmão trabalha com obra aqui, né, irmãos? Sabe como ele pega a obra do começo e ele tem que entregar toda pronta no final. Não é, irmão? Então perceba, irmãos, nós estamos aqui, queridos, porque é o Espírito Santo quem faz a obra. Ora, se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, não é? O Espírito Santo é quem vai fazer esta obra, quem já está fazendo, queridos irmãos. Perceba que nós inventamos desculpa, nós nos damos de vítima para não estar na presença de Deus, como tem feito aí, irmãos nossos, inventando um monte de coisas. O segmento está assim, irmãos. Mas nós, irmãos, temos que ir nessa contramão mesmo, não se vitimizar, não encontrar motivos, não encontrar nada, nenhuma oposição para não fazermos a vontade de Deus, para não estarmos na sua presença. Louvados ao Senhor, louvado seja Deus, irmãos. Eu glorifico a Deus porque aqui está essa congregação linda. Homens e mulheres, temente a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos, que não encontraram nenhuma desculpa para não estar na sua presença. Olha só, você está hoje, mudou-se o tempo, eu não vou porque mudou o tempo, olha só. Não, eu vou estar lá com os meus irmãos para adorar a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar lá, me alimentar da palavra, sair de lá renovado, para que eu continue olhando para o Senhor e vencer a minha batalha.
É isso, irmãos. Olha só, está hoje aqui os meus irmãos lutando as suas lutas diariamente, mas não, eu vou estar lá com os meus irmãos, porque eu amo a presença de Deus. Eu amo o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Eu amo estar na presença do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Você entendeu que é na presença dele que ele vai mudar as coisas na nossa vida. Eu e você entendemos que é vindo na comunhão que ele nos transforma para sermos melhores do que fomos ontem. Louvado seja Deus. Você entendeu, queridos irmãos, que não somos nós quem fazemos a obra, é o Senhor, é o Espírito Santo quem faz a obra em nós. Como disse no começo, basta que haja esforço, basta que haja coragem, basta que haja, irmãos, você não temer. E ele faz a obra na nossa vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. O Espírito Santo faz a obra. E Paulo tinha uma certeza com aqueles irmãos, irmãos. Ele estava convicto. Eu tenho certeza de que aquele que começou essa boa obra a aperfeiçoará no dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Assim como Paulo tinha essa certeza, irmãos, a respeito da igreja que ele estava falando, a respeito da igreja de Filipenses, dos irmãos ali, irmãos, eu tenho também uma convicção hoje aqui, amém? Eu tenho uma convicção dentro do meu coração muito grande. Louvado seja o Senhor. Eu tenho uma convicção, queridos, que esta obra, irmãos, que ele começou na tua vida, é ele quem está fazendo. Glória a Deus. Eu tenho essa convicção que Paulo tinha, os irmãos lá, porque eu sei a sua luta, a sua batalha. Eu conheço vocês, sei de algumas batalhas, que eu não preciso conhecer todas, mas eu preciso conhecer algumas. E isso já basta para saber que você está no caminho certo. Que você entende que é o Espírito Santo que está fazendo esta boa obra na tua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu tenho essa convicção dentro do meu coração e o Senhor também tem. É Ele que começou a obra na tua vida, não foi? Foi Ele quem começou a obra na tua vida, irmãos. Então não retroceda. Essa mesma convicção que eu tenho, irmãos, que o Espírito Santo está fazendo uma boa obra na tua vida. E que obra linda. Que obra maravilhosa. Que obra extraordinária o Espírito Santo está fazendo em mim, em você. Nunca houve uma obra tão linda, tão maravilhosa como esta, irmãos, que Ele está fazendo nas nossas vidas. O Espírito Santo está no nosso meio. Eu sinto o Espírito Santo nessa hora, meus irmãos. E eu vejo esta obra linda. E eu digo a Ele, Pai, obrigado por poder contemplar esta obra na vida dos meus irmãos. Obrigado por poder enxergar, enquanto ainda eu tenho fôlego, e ver a obra linda que você está fazendo, o Senhor está fazendo na vida dos meus irmãos. Olha que lindos vocês são. Olha que congregação linda e maravilhosa. Repletas de irmãos e irmãs, a qual o Espírito Santo é quem está fazendo uma boa obra. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor, Pai. Olha hoje, irmãos, qual é a prova disso? Olha para a tua vida. Olha para a tua vida hoje. Veja se encontre alguma construção, alguma coisa sendo feita aí, irmãos, dentro de você. Olhe para você mesmo. Olhe para as vidas dos nossos irmãos que estão para a internet. Olhe você. Verifica, irmão, se algo está sendo aí construído de bom dentro de você. Existe, irmãos, algo novo, algo bom sendo feito na tua vida. Desde o tempo que você disse sim para o Senhor. Quando você ali levantou as mãos para o Senhor. Existe, irmão, algo bom sendo feito dentro da tua vida, dentro do teu coração? Existe? Existe, irmão. Você tem uma certeza dentro do teu coração que existe uma obra linda, maravilhosa sendo feita na tua vida? Tem sim, glória a Deus. Tem, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Verifica se há algo diferente. Verifica aí, irmãos, ora, faça uma reflexão do seu passado, de quem você era e de quem você é hoje, na presença de Deus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Existe sim, para a glória de Deus existe. Eu sei que assim eu posso dizer de mim também. A obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na minha vida é muito linda, é maravilhosa. Eu tenho certeza que você também entende isso, que é uma obra linda. Que é uma obra, assim, que as pessoas lá fora não entendem. As pessoas nunca vão entender essa obra linda e maravilhosa, pois elas não têm um espírito, elas não conseguem chegar dentro delas mesmas. Mas eu e você temos convicção que uma obra linda, maravilhosa, está sendo feita nas nossas vidas. Glória a Deus. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa é poder saber que o Espírito Santo não nos abandonou. Saber que o Espírito Santo não, irmãos, está distante de nós. Ele está conosco. E Ele continua a fazer essa obra. Louvado seja Deus.
E nós precisamos, irmãos, continuar entendidos de que é uma obra maravilhosa realmente que está sendo feita nas nossas vidas. E que você possa continuar entendido disso. É uma certeza que nós temos que ter, irmãos. Nós mesmos somos testemunha dessa transformação que está acontecendo. Há muitos irmãos aqui que conhecem a tua vida, a tua história. Você contou um pouquinho da sua história para ele. E ele mesmo sabe. Ele mesmo já pôde ver e contemplar. Olha quem você era e olha como você está hoje. Olha só, irmã, olha só o brilho do teu rosto aqui. Olha, eu vejo uma diferença na tua vida. É, irmãos? Então, irmãos, é o Senhor. É o Senhor quem faz isso, é o Espírito Santo. E você tem essa convicção de que nós mesmo, como igreja, encontramos dentro aqui as referências que temos que ter. Irmãos nossos que vêm até nós dizer, olha como você mudou. Já cristão ainda, você está crescendo ainda mais na graça, no conhecimento do Senhor. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Isso é motivo de alegria, queridos. Nós somos testemunhos um dos outros desta obra maravilhosa do Espírito Santo na minha e na tua vida. Amém. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. E essa obra, irmãos, já acabou? Não. Essa obra não acabou, não é? Essa obra ainda não acabou. Por quê, irmãos? Temos muito a que fazer, temos muito a que melhorar, temos muito a que avançar, temos muito a que fazer, meus irmãos. Ela ainda está em progresso. Essa obra não acabou. Essa obra ainda vai continuar. Embora você já tenha convicção de que olha tudo que o Senhor fez, olha que obra linda está sendo feita, ela ainda não acabou, irmãos, na nossa vida. Ela vai continuar. Nós podemos então, irmãos, ter algo a mais ainda, nós podemos melhorar ainda mais. Essa obra pode continuar sendo linda, sendo maravilhosa, porque é o Espírito Santo quem está fazendo na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, mas ela está em progresso e você deve ficar tranquilo, calmo e deixar que o Espírito Santo continue fazendo esta obra. Glórias a Deus, irmãos, porque ela está em progresso. Ela está em boas mãos, irmãos. Tenha certeza de que essa obra será bem feita. Porque, irmãos, o Espírito Santo não faz nada ruim, né? Será que o Espírito Santo faz coisa ruim? Ele só faz coisa boa. Tanto é que o versículo mesmo diz, é uma boa obra. Não é uma má obra, irmãos. É uma boa obra que está sendo feita em nossas vidas, em mim, em você, na congregação, para a glória do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ele nunca vai fazer, nunca jamais vai fazer algo ruim em você, meu irmão. Ele nunca vai fazer algo ruim na sua vida. Sempre vai ser algo bom para você e para mim. Tenha certeza disso. O Espírito Santo continuará a trabalhar nas nossas vidas, na tua vida, na minha vida. Ele vai continuar a trabalhar para que essa obra fique melhor ainda. Glórias a Deus. Então, irmãos, ele começou essa obra, foi o Espírito Santo. Nunca foi você. Nunca foi a tua família, nem muito menos os teus amigos. Você acha que os seus amigos fariam algo assim por você? Mesmo a tua família podendo, mesmo se ela quisesse, elas não teriam condições. Por quê? Precisa haver alguém que tenha autoridade. Alguém que tenha poder para transformar vidas, assim como transformou as nossas vidas. Não basta ser um ser humano, irmãos, comum, igual eu e você, para fazer a obra nas nossas vidas. Não pode ser. Tem que ser alguém que tenha autoridade. Quem tem autoridade? O Santo Espírito de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Ainda que eles quisessem, eles não teriam condições nem poder para fazer isso. Mas nós precisamos sempre entender que é o Espírito Santo quem faz essa obra na nossa vida. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia. O que começou esta obra, irmãos, foi o Espírito Santo. Foi ele que nos convenceu lá atrás, lembra? Da nossa condição pecaminosa, não foi? Lá atrás, todos nós estávamos no lamaçal de um pecado. Estávamos mergulhados completamente no lamaçal. E ele foi quem nos convenceu. Foi? Ali em João 17, 6, 7 a 8, o que está dizendo, irmãos? Diz assim lá a palavra, todavia, eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. E o Senhor está dizendo sobre, ele estava já no monte para partir. E ele está dizendo lá, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele for enviado, quando ele vier, o Espírito Santo, o que ele ia fazer, irmãos? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convenceu dos meus pecados. Ele convenceu você dos seus pecados, dos seus erros. E quando olhamos o que ele fez, nos convenceu a dizer como eu era mal, como eu era uma pessoa totalmente decaída.
E ele olhou para mim, ele me convenceu de que eu estava errado na minha condição e de que eu deveria me arrepender naquele momento mesmo dos meus pecados, para que então essa obra pudesse começar a ser feita na nossa vida. Não foi assim, meus irmãos, ele nos convenceu da nossa pecaminosidade e ele, irmãos, está conosco, iniciou essa obra, irmãos, nunca se esqueça de quem está fazendo essa obra nas nossas vidas, é ele que nos convenceu da nossa condição, do nosso pecado, da nossa vida, irmãos. E perceba a certeza que Paulo tinha ali, daquela igreja, de que a boa obra continuaria a acontecer na vida dos irmãos em Filipos. Esta mesma boa obra, ela vai continuar acontecendo nas nossas vidas, irmãos. Na nossa história, vai continuar vendo coisas boas. O Senhor mesmo é quem vai fazer. Ele iniciou essa boa obra na minha e na tua vida. E ela está em progresso, ela está em curso. Ela vai continuar, irmãos, ela vai continuar. E aí, queridos irmãos, a pergunta para nós nessa manhã. Essa obra, irmãos, ela pode ser parada? Será que essa obra ela pode ser embargada? Essa obra com o Espírito Santo tão linda, tão maravilhosa, que você está vendo, que está acontecendo na tua vida. Será que esta obra, esta mesma obra maravilhosa, que o Espírito Santo começou lá atrás, quando nós dissemos sim para ele, esta obra que está em progresso, está avançando, será que ela pode ser parada? Será que essa obra, queridos, pode ser embargada em algum momento na nossa vida, na nossa história? Será que esta obra pode ser parada, irmãos? Queridos, existe alguém que pode parar essa obra. O único que pode embargar essa obra, que pode parar essa obra, quem é, irmãos? Somos nós mesmos. Eu e você podemos parar essa obra. Ainda que essa obra seja linda. Ainda que essa obra seja uma obra maravilhosa. Ainda que essa obra tenha dado tantos frutos. Ainda que essa obra você mesmo tenha tido convicção de que sim, essa obra é muito maravilhosa, somente quem poderia fazer é algo divino, algo sobrenatural, ainda que ela seja e você reconheça isso, só você mesmo pode parar essa obra, só você mesmo pode embargar essa obra, irmãos, que está acontecendo no teu coração. Só você pode parar esta obra em você, irmãos. De que forma você pode fazer isso? Olha que interessante, você não tem poder para fazer essa obra, mas você tem condições para parar ela. Nós temos, irmãos, condições para fazer parar esta obra. Qual é a maneira que nós temos para parar essa obra? Como muitos por aí afora têm feito. O que eles estão fazendo, meus irmãos? O que o mundo está fazendo? O que muitos compatriotas nossos estão fazendo? Não só o mundo, mas compatriotas nossos, irmãos nossos. Não querendo que essa obra prossiga. Que paradoxo, que contraditório. Se a obra é boa, se a obra é linda, se é maravilhosa, por que eu vou querer que essa obra pare, irmãos? Na minha vida, na sua vida? O coração do homem é enganoso. Mas há algo que nós não compreendemos, porque se a obra é linda, se a obra é maravilhosa, se eu estou se sentindo bem com esta obra, por que eu mesmo vou querer parar esta obra? Essa obra linda, essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na minha vida, irmãos, você encontra alguma ligação nisso? Como, irmãos, isso acontece? As pessoas querem que essa obra pare, que essa obra não prossiga, que ela pare ali, não para, não quero mais, não é assim? Não quero mais, eu desisto, eu não quero mais, eu desisto. As pessoas estão fazendo isso, irmãos, criando todas as maneiras para que esta obra não avance, para que essa obra não vá adiante, para que essa obra linda e maravilhosa não vá adiante, não aconteça mais. O que eles fazem? Fecham a porta do coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai arrombar a porta? Não vai. A pessoa mesmo, ela se fecha. Ela fecha, pega a porta, fecha e com um cadeado, um diâmetro bem grande, irmãos, ali fecha a porta do seu coração concorrente com vários cadeados e não permite que o Espírito Santo continue a obra na vida dela. Não permite esta ação linda que ela mesma reconheceu que é linda e maravilhosa. E por que então que agora fecha a porta do seu coração para que essa obra que é linda e maravilhosa não aconteça, irmãos? E aí, irmãos, o Espírito Santo não consegue trabalhar mais, ou consegue? A porta está fechada.
Como é, irmãos, que o mestre de obra vai entrar na obra se alguém foi lá, o próprio dono, e fechou a porta? Ele não tem a chave, o mestre de obra. Como é que ele vai abrir? Se você fechou, é a mesma coisa, se você fechou a porta para o Espírito Santo, ele não vai entrar. E a obra, consequentemente, não vai ter dado continuidade, meus irmãos. Não vai dar continuidade porque você fechou a porta do teu coração. Meus irmãos, a fidelidade a Deus é uma bênção perene sobre o discípulo fiel. Amém? Mas quando, irmãos, ela é ineficaz, ela se torna ineficaz quando? Quando nós resistimos à graça de Deus. Quando há uma resistência, ela se torna ineficaz, porque o princípio é que nós deixemos que haja, que flua dentro de nós a obra, que nós deixemos que isso venha acontecer e que essa obra melhore a cada dia, que ela vá avançando. Mas se a gente, irmãos, se negligencia nessa parte, não há como, se torna ineficaz, irmãos, e nós estamos resistindo à graça de Deus. Nós estamos resistindo a um favor que nós não merecemos. Ora, essa obra nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor está fazendo na nossa vida, porque deixamos Ele fazer. Deixamos, abrimos a porta e Ele vem fazendo, e vem trabalhando, e vemos melhorando dia após dia, pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, há muitos que estão resistindo a esta graça, esse favor que o Senhor tem nos dado. E a palavra nos ensina, irmãos, que nós não devemos de forma alguma expulsar o Espírito Santo das nossas vidas, não é? Ali a passagem que Tessalonicenses fala em Tessalonicenses 5,19, fala algo muito importante. Não extingais o Espírito. Não extingais ou não apagueis o Espírito. Está outras traduções, está na sua Bíblia também. Então, irmãos, a partir do momento que se faz isso, uma obra tão linda, uma obra tão bonita acontecendo, tão necessária, tão importante, a partir do momento que nós instigamos o Espírito, a partir do momento que nós apagamos ele, esta obra que está sendo feita, que é linda e maravilhosa, a partir do momento que isso se faz, nós paralisamos esta obra. E esta obra fica parada, paralisa tudo, não vai à frente, ela fica parada. Então, meus amados irmãos, nessa manhã nós viemos refletir nisso. Se nós queremos que essa obra fique parada, ora, se você disse sim hoje aqui, e que essa obra, ela é linda, ela é maravilhosa na minha vida, e que essa obra, ela é tão necessária, e foi, eu reconheço, você reconhece. Então, por que você quer parar essa obra? Por que você não quer deixar mais o Espírito Santo? Ela não parou, você concorda comigo que ela não parou? Você está vendo quando ela vai terminar, não é? Você sabe o dia que vai terminar aqui, está dizendo? Mas ela está em curso. Mas se ela está em curso, em algum momento da minha vida, se eu fechar essa porta do meu coração, se eu fechar isso dentro do meu coração, se eu fechar, essa obra será interrompida, meus irmãos. Essa obra estará embargada por você mesmo. Então, reflitamos nessa manhã sobre esta condição, irmãos, que nós não venhamos apagar aquele quem começou a boa obra em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, irmãos. E como é que se apaga o Espírito Santo da nossa vida? Fazendo tudo ao contrário do que a palavra ensina. Fazendo tudo ao contrário. Ou melhor, não fazendo o que a palavra, irmãos, nos ensina para a gente fazer. Não fazendo mais aquilo que os princípios da palavra fala para a gente fazer. E o que ele faz para a gente fazer, irmãos? Sermos cada vez mais íntegros, éticos na nossa maneira de viver. Sabe? Buscando mais o Senhor, não é? Não se arrependendo mais. Olha, se a gente não se arrepender mais dos nossos pecados, nossos erros, se nós acharmos autistas demais, se nós acharmos cada vez mais pessoas cada vez mais orgulhosas, que não temos mais condições de pedir perdão pelos nossos pecados, dessa forma vai se apagando. A obra vai parando, você vai fechando para você mesmo dentro de si. E aí não acontece mais nada na tua vida de bom, meus irmãos. Essa obra, irmãos, não pode ser parada, só você pode parar. Entre muitas coisas que você mesmo sabe que entristece o Espírito Santo, porque afinal de contas, o Espírito Santo habita em nós e ele fala quando a gente erra. Ele fala conosco quando a gente pisa na bola, quando a gente, pisei aqui, Senhor, me perdoa. Né? É como nosso irmão James falou no começo da sua trajetória de cristão. Rapidamente, quando ele falava, né, já vinha o Espírito Santo dizendo, aí ele pedia perdão, né, irmãos? Então, irmãos, essa sensibilidade tem que acontecer comigo e com você. Pedir perdão dos nossos erros, dos nossos pecados. E a cada dia o Senhor vai trabalhando em nós. Amém, meus irmãos? Saiba, irmãos, que com a obra paralisada, nós corremos riscos. Você entende dos riscos que estamos correndo? Se a obra está parada,
se a obra não anda, se a obra que começou, ela é parada. Então ela não está completa. Se ela está parada, ela precisa ainda se continuar. E os riscos que estamos correndo, queridos, com a obra parada, embargada por você mesmo. Aí tem que ter coragem. Não dá desculpa, como nós falamos no começo, e jogar em terceiros para outras pessoas a sua responsabilidade. Oh, eu não vou, não estou indo mais por causa daquilo, por aquela situação, alguém feriu eu, alguém fez alguma coisa comigo. Não é motivo, queridos. Não são motivos, as várias desculpas estão aí. Escolha as quais você quer para inventar, para dizer para o Senhor. Mas elas não vão ser, irmãos, úteis. Elas não vão ser ali providenciais, elas não vão fazer o efeito. Não vai ser aceito as desculpas que você tenha. Então entenda que nós precisamos ter coragem e assumir. Eu não vou porque eu não quero mais, né? Qual pessoa que vai falar isso? Porque ela sempre vai encontrar uma maneira, sempre vai encontrar uma desculpa, um motivo. Mas não, devemos ter, irmãos, sermos verdadeiros e dizer a realidade. E a obra está paralisada. O risco qual que corremos, irmãos? A de não adentrar nas bodas do Cordeiro, né? O risco maior. Não existe um risco maior, irmãos, nas nossas vidas, da de não entrar na glória eterna. Qual o risco hoje na tua vida? Escolha um. Escolha uma situação, um risco que você já passou, mas não existe, eu sou categórico aqui, não existe, irmãos, um risco maior nosso hoje. Não existe um risco maior. O risco maior que estamos passando nessa condição, se a obra está parada, você está vulnerável, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar. E aí? A obra está parada, não foi completada, ela vai ser completa lá. Mas se ela está parada, ela precisa ainda ser melhorada, ela precisa de ajuste, ela precisa de algo, mas ela está parada. E aí o Senhor vem, e aí o que acontece? Nós não vamos adentrar as bodas, irmãos. Olha que coisa séria. Esse é o maior risco que podemos correr, queridos irmãos. Você precisa cada vez mais estar convicto disso. Entenda que nós não podemos parar essa obra, irmãos. De maneira alguma, nós devemos deixar que ela flua, sabe? Que ela flua cada vez mais, para que chegue o dia, nós estejamos prontos, não é? E estaremos com o nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Mas, em contrapartida, se eu tenho condições de parar a obra que começou, sejamos sinceros também, eu também tenho condições de acelerar essa obra. Oh, glória a Deus! Eu e você, temos condições de fazer ela avançar, fazer ela prosperar mais rápido. Oh, glória a Deus, irmãos. Como que é isso? Como que nós podemos acelerar essa obra, irmãos? O Espírito Santo começou uma boa obra em nós. Nós podemos acelerar esta obra. Nós podemos alavancar ela para que ela flua de uma maneira mais rápida. Aleluia! De que forma? Você sabe, santificando cada dia mais. Lendo mais e mais a tua Bíblia. Tendo mais comunhão, intimidade com o Pai. Oh, glória. Jejuando. Oh, glória. Tendo mais intimidade com aquele mesmo que começou a boa obra na tua vida. E aí vocês estarão em simbiose. Estarão ali íntimos. E você, o Espírito Santo, é isso mesmo. Continue, Espírito, continue fazendo, continue. Eu deixo, eu permito. Faça a obra que tiver que ser feita na minha vida. E aí você está lá acelerando esse processo. Olha que coisa linda, né, irmão? Que coisa maravilhosa é saber que eu e você podemos acelerar um processo. Ele não pode ser lento, ele não tem que ser, na verdade. Alguns que têm, é claro, cada um tem o seu tempo, irmão, nós respeitamos. Mas se você, sim, dentro de você entender, eu quero acelerar esse processo na minha vida. Eu quero sim, aí o que você faz? Opa, eu vou lá. É 1 hora de devocional, eu vou fazer 2, glória a Deus. É meia hora que eu oro de manhã, eu vou orar 1 hora, Pai. Eu vou orar nas madrugadas, eu vou estar contigo, Pai, e eu vou sentir a tua presença, Santo Espírito de Deus, e o Senhor vai falar comigo, Pai. Aleluia. Eu vou dar mais tempo, eu vou me santificar mais, eu vou me separar mais de um mundo terrível que quer cada dia me sufocar. Glória a Deus, irmão. É dessa forma que você acelera o processo de construção na tua vida. Amém, meus irmãos? Entenda isso. Cada vez mais, entenda isso, você pode também acelerar. Da mesma forma que você pode parar, você também pode acelerar esse processo. Aleluia. Para que você chegue naquele grande dia mais preparado, hein, irmãos? Para que você chegue naquele grande dia, eu estou preparado, eu só estou aguardando mesmo
A volta do meu Senhor Jesus. Aí o Senhor vai estar ali, irmãos, te abraçando para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Se você fizer tudo isso, você estará cheio daquele que começou a boa obra na tua vida. Você estará cheio dele, cheio de azeite, cheio da presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa melhor do que isso? Ser cheio, estar leves na presença de Deus, ter a intimidade com aquele quem começou a obra na minha e na tua vida. Que coisa melhor do que ter isso, irmãos? Coisa melhor do que isso, irmãos, é estar cada vez mais na presença de Deus. É um processo natural, aceleração natural. Ela vai acontecer mais rápida. Você vai estar, como disse, em sintonia, em simbiose. Você vai estar ali em harmonia perfeita com o Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, irmãos, é a palavra hoje para nós. Eu estou certo disso. Você tem a convicção também na tua vida de que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, e toda obra tem validade, não é? Toda obra tem validade? Se você contrata um pedreiro na sua casa, ele vai te passar um orçamento, ele vai te dar um prazo para que essa obra seja feita. E você vai anotar na sua caderneta, ele me deu um prazo. Algumas profissões também, você, como nosso irmão Zilmar, né? Também, ele vai dar um prazo para que aqueles móveis estejam prontos, né, irmão? Assim como é na construção civil. Não é, meu irmão? Então você vai ali, olha, é tantos dias que eu tenho para fazer. E aquela pessoa vai anotar o dia. E ela vai ficar atento. E aí é com você. Você que tem que acelerar, você que tem que criar os seus meios, as suas, né, tudo que você tem, né, os seus métodos ali, você vai aplicar da sua melhor maneira. Isso se faz jus nos nossos dias dentro das profissões. Mas, irmãos, e no nosso caso aqui? No nosso caso aqui, espiritualmente falando, o que acontece conosco? Você não sabe quando é esse dia. Ora, o dia do Senhor Jesus Cristo, que vai ser aperfeiçoada esta obra, né? Você sabe? Nós não sabemos o dia, não é? Sim ou não? Alguém sabe o dia? Amém? Então, nós não sabemos o dia, mas você sabe que começou uma obra. Você sabe quando começou, a data que começou na tua vida, essa obra fazer acontecer na tua vida, não foi? Você tem ciência de quando começou. Você tem alguns que sabem até data, foi tal dia que eu comecei a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe esse dia, mas você não sabe o dia que vai terminar. Você sabe quando começou e quem está fazendo, que é o Santo Espírito de Deus na minha e na tua vida. Mas o término dessa obra se dará no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, não é, irmãos? E é justamente nesse dia, queridos irmãos, e aí é sério, que muitos serão pegos de surpresa. Por quê? Porque, como disse, a obra está parada na vida de muitos. Está embargada. Como é que será completada e aperfeiçoada naquele dia, se ela está parada? Não tem, não está avançando. Olha os riscos, irmãos. Quantos nossos irmãos nossos que você conhece, como disse, repetir aqui, que estão com as suas obras paradas? Você conhece alguém que está com a obra paralisada? Quantas pessoas nós não vemos, irmãos? Fora o mundo que nem sequer começou a obra. Fora o mundo que ainda nem disseram sim para o Senhor e nem startaram esta boa obra, irmãos, na sua vida. E aí vocês vêm para dentro da nossa casa, viemos para o nosso segmento cristão. Quantas pessoas paralisaram a sua obra? Quantos estão paralisados por aí, irmãos? Quantos e quantos? Muitos, não é? Muitos estão com as suas obras embargadas, com as portas fechadas para o Espírito Santo. Eles não conseguem trabalhar o Espírito Santo dessa forma, porque está parado, irmãos. Eu não sei se você já ouviu um termo chamado terceirização. Quem já ouviu? Terceirização. Há uns, acho que nas décadas de 80, ali, 70, as montadoras, né, que vinha de fora, né, com as suas marcas, elas terceirizavam o serviço às outras empresas para fabricar lâmpadas, né, fabricar os chassis, as portas. Então elas confiavam em outras empresas, mas elas no final, quando o carro está pronto, ela colocava a marca dela. Não é assim, irmãos? Como se fosse assim, ó, grosso modo, vocês sabem o termo. Mas, irmãos, é o que estão fazendo. Há muitos que estão aí por aí terceirizando a obra do Espírito Santo, que é do Senhor. Pode isso, irmãos? Terceirizar a obra do Espírito Santo? Dar a responsabilidade a terceiros da sua vida?
dar a responsabilidade, entregar para outras pessoas aquilo que é responsabilidade sua e nem é sua, é de quem começou a obra, que foi o Senhor. Como pode, irmãos, terceirizar a sua história, a sua vida a terceiros? Irmãos, perceba que há muitos que estão acontecendo isso, lobos que estão aí, líderes disfarçados de ovelhas, estão ali. As pessoas mesmo estão dando o controle da sua vida para essas pessoas. Estão dando o controle da sua história para terceiros, para pessoas, irmãos, para homens que são, na verdade, lobos disfarçados de ovelhas. Qual que é o discurso deles? Tenha fé. Eu tenho fé por você. Não precisa você ter fé. Não precisa você ler a sua Bíblia. Eu leio por você. Não precisa orar mais. Eu oro por você. Não precisa fazer mais nada. Porque aquela pessoa a quem você deu a responsabilidade da sua vida vai fazer por você. Olha que coisa, né? É muito... No papel é bonito demais, né, irmãos? Como é bonito no papel, mas na realidade, irmãos, isso não pode acontecer. A obra, irmãos, não pode ser feita, como disse no começo, por você, nem pela sua casa, nem pela sua família, nem muito menos pelos teus amigos. Mas responda hoje, nessa manhã, para mim, será que há alguma exceção? Será que há uma exceção, irmãos, nessa causa? Será que outros podem fazer em nós, irmãos, aquilo que não é competência dela, que é totalmente, exclusivamente do Espírito Santo de Deus? Será que pode? Não pode, né, irmãos? Todos esses que têm terceirizado esta obra, irmãos, estão paralisadas. Estão ali paralisadas as suas obras, porque estão dando a terceiro aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que outro ser humano não pode fazer, somente o Pai que pode fazer. Eles acham que estão em andamento essa obra, ele é o risco, mas não está. Está totalmente paralisada. E aí que está o perigo, irmão. Por quê? Porque não se pode terceirizar a obra de quem não tem autoridade para pessoas que são da mesma condição que eu e você, que necessitam da obra do Espírito Santo. Como é que pode, meus irmãos? E nós, queridos irmãos, nós devemos entender que não há nenhuma possibilidade de terceirizar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? E nós, o que devemos fazer dentro de nós aqui, irmãos, nessa manhã? Não permitir, queridos irmãos, que se apague aquele que está fazendo essa boa obra. Não permitir e não dar ocasião para que ele venha a ser extinguido de nós e que se apague, que essa obra de algum momento paralise. Fazer cada vez mais acelerar esta obra, dar condições ao Espírito Santo a cada dia para que essa obra prossiga e que se for para acelerar, se você conseguir, acelere cada vez mais essa obra na tua vida, irmãos. Porque o versículo termina dizendo que essa obra que começou em você, ela vai ser aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. O dia que ele vai voltar, não é, irmãos? Em Mateus 25 e 34, algo muito interessante que diz: então o Senhor dizendo, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Essa obra será completada no dia do Senhor Jesus Cristo. É exatamente o que a palavra está dizendo. Os que estiverem à sua direita, o Senhor vai dizer para esses: vinde, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. Olha só. Se nós, irmãos, tão somente fazemos o que a palavra nos diz, o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje, se eu e você fizermos, e tivermos condições a cada dia acelerar esse processo e essa obra pelo Espírito Santo continuar fazendo, chegaremos nesse dia. Estaremos bem nesse dia, estaremos prontos, estaremos ali só esperando o Senhor chamar você. Imaginou? Vinde benditos de meu Pai. Glória. Já imaginou o Senhor falando isso com você? Vinde benditos de meu Pai. Olha que palavra linda. O Santo Cordeiro de Deus falar com você. Vinde, meus benditos de meu Pai. Venha para o reino que já você está preparado desde a fundação do mundo. Olha como ele se preocupa com você. Olha como ele tem zelo pela tua vida, como ele tem amor por ti, meu irmão. De se preocupar com você. De enviar o Espírito Santo, porque se eu não for, ele não vem. Ele vai cuidar de tudo, ele vai fazer a obra na vida de vocês. Então somente se esforcem, tenham coragem, continue lutando, continue perseverando, porque a obra ela vai continuar sendo feita na nossa vida. Essa obra linda, maravilhosa.
e que você mesmo não consegue explicar que obra linda o Senhor fez na minha vida, como Ele me transformou, como Ele mudou a minha história, como Ele mudou a minha vida para melhor, porque Ele não faz obra ruim, lembra? Ele faz só obra boa, obra é boa, irmão. Então, se ela é boa, então se ela fez diferença na tua vida, irmãos, não dá ouvidos ao que está falando para você. Se alguém está falando para você o contrário, fala, não, rejeita isso. Fala, não, eu tenho convicção de quem está fazendo uma boa obra na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para cada vez mais estar comigo e fazer esta obra. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Tenha convicção disso, meu irmão. Não deixe ninguém roubar essa coisa preciosa que precisa estar dentro do teu coração. Amém, meus irmãos? Você não sabe quando ela vai terminar, mas você sabe quando o momento está chegando, né? A palavra diz que os sinais seguirão os que creem. E pelos sinais que você está vendo, e por tudo aquilo que o Espírito Santo está te falando, você está vendo tudo, está chegando o dia, não está, meu irmão? O dia que seremos aperfeiçoados pelo nosso Senhor Jesus está chegando, amém? Então, pelos sinais, você consegue perceber que está terminando o prazo, hein? Está terminando, irmãos. Mas então, precisa acelerar, não é? Então, se está acabando, se a gente hoje, eu e você, olhar para mim e olhar para você, eu preciso muito que o Espírito Santo ainda faça na minha vida. Essa construção precisa avançar. Então, irmão, se é assim, ela precisa acelerar. E se ela precisa acelerar, eu preciso ter mais intimidade com aquele que começou a boa obra na minha vida. Não é, meu irmão? É dessa forma que nós vamos acelerar. É dessa forma que nós vamos estar ali, irmãos, prontos para esse dia maravilhoso, a qual o Senhor virá nos buscar. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Ela será completa nesse dia. Nunca se esqueça de que o que começa, termina, né? Na obra, as pessoas às vezes começam com um mestre de obra, daqui a pouco ela termina. Não é assim? Daqui a pouco ela escolhe outro para terminar, não é, irmãos? Se você não está satisfeito com aquela obra, com aquele pedreiro, você, opa, não, vou parar por aqui, pode ir embora, eu vou chamar outro para fazer. Mas com o Senhor e na palavra não é assim. O mesmo que começa é o mesmo que vai terminar. Amém, meu irmão? Não terceirize a sua obra, irmão. Não dê para outros a responsabilidade daquele que quer fazer e que tem poder para fazer e transformar a nossa vida. Que você entenda isso nessa manhã. Essa é a palavra do Espírito Santo para a tua vida. Diante do Senhor nessa manhã. Alguns dos que estão aqui precisavam ouvir essa palavra. Eu tentei de todas as maneiras lutar contra mim mesmo e contra o Senhor para falar outra coisa. Mas de repente o Senhor falou, não, pare tudo. Não é isso. Você fala isso, não é isso. Fala essa palavra para os meus filhos. Fala essa palavra porque alguém aqui hoje precisa ouvir isso. Inclusive eu precisava. Porque a palavra primeiro vem para nós, não há nenhuma diferença entre mim e você, irmãos. É só quem está aqui ministrando. Mas é o Espírito Santo quem conduz e quem manda em nós. Então, irmãos, se é assim, ouçamos a palavra de Deus nessa manhã. Ouçamos e pratiquemos, e entendamos e saibamos. Esteja certo disso, tenha certeza de que aquele que começou a obra, que você mesmo está dizendo que ela é válida, que ela realmente foi importante, é esse mesmo quem vai terminar. No dia do Senhor Jesus Cristo. Mas não seja como alguns que estão parando a obra e falam, não, daqui a pouco eu vejo como faço. Eu vou dar um tempo aí, mas daqui a pouco eu retomo de novo. É assim, é fácil dessa forma, irmão. A gente sabe, irmãos, dos perigos que a gente corre. O inimigo, ele nos ronda. Ele ronda e de uma maneira sutil. Quando você vai ver, você está tão longe, tão distante, que você não consegue mais voltar, que você fica ali paralisado, o inimigo te arma tanta cilada, ele te prende de tal maneira que você não consegue, você não tem mais força. Não corra esse risco não, sabe? Deixa que essa obra continue sendo feita. Mesmo a gente sendo falho, ele vai te dando força para você consertar, ele vai te dando ali condições, ele vai te transformando, ele vai tirando da tua vida aquilo que não importa, daquilo que não edifica, ele vai tirando, ou vai mostrando para você. Aí você tem que ter coragem e se esforçar para tirar também, irmão. Do que você sabe que incomoda o Espírito Santo, do que ele sabe, olha, tira isso aqui, mas você ainda continua ali errando, pecando naquilo ali. Aí você não está se esforçando, você não está tendo coragem para tirar aquilo que você sabe que o Espírito Santo que está fazendo a obra na tua vida pediu para tirar. Aí você continua. Mas daqui a pouco deixa e vai deixando. E aí você vai entulhando essa obra vai embargando, quando vai ver, já está totalmente paralisada. Olha o cuidado dessa manhã
que o Espírito Santo nos fala. Tomemos cuidado, irmãos, com as artimanhas do adversário. Ele não está para brincadeira. Ele veio realmente com fúria para a tua vida, para tomar aquilo que é teu, para tirar essa construção que é linda, maravilhosa, essa obra. Ele quer paralisar. Nós falamos de coisas consonantes ao que nós mesmos podemos fazer, mas alheio a isso, existe outro do outro lado, um adversário, que é esse que luta contra mim, contra você, para tentar parar de vez essa obra. Não esqueça que além de eu e você estarmos tendo luta diária contra nós mesmos, existe o outro do outro lado, um ser que luta e batalha também, para que você fique tombado e que essa obra não avance.